Simulado 145 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, está estudando para concurso público, está tirando a primeira habilitação, está fazendo curso especializado ou está só testando os conhecimentos, está no lugar certo. São sempre 3 questõezinhas por vídeo e vamos lá para a primeira delas, que é a questão número 464. Questão número 464 é a seguinte, ó. Os condutores de motocicleta, motonete, ciclomotor só poderão circular nas vias usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Olha, aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos, né, na legislação de trânsito essa previsão. Ela consta aqui, ó, no artigo 54, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso aqui está no capítulo 3, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito. E lá existe algumas regras, né, para o motociclista, né? Lá no artigo 54, por exemplo, é onde a gente tem a obrigatoriedade do uso de capacete, né? E no inciso 3, esse inciso 3, ele fala exatamente do vestuário de proteção. Quando a gente pensa em vestuário de proteção, acredito que na sua mente, assim como na minha, também vem aquela imagem, né, do cara que está usando uma jaqueta, calça também com proteção, luva, bota, cotoveleira, joelheira. Só que nada disso é exigido na legislação do trânsito, absolutamente nada. Não existe essa obrigação. A legislação não exige. Se você tiver, sei lá, de sunga, capacete, legalmente você pode conduzir a moto, né? Tá ali numa área de praia, claro, né? Ou de short sem camisa, mas tá de capacete, cara, não tem infração. Óbvio que, sob o ponto de vista da pilotagem defensiva, eu não atuo nessa área de pilotagem defensiva, mas os colegas da área, né, já vi cursos sobre isso, já tive a oportunidade de ministrar curso para motociclista profissional, mas na parte de legislação, né? Então, assim, óbvio que isso é recomendável, né? É recomendável. Recomendar é uma coisa, obrigar é outra. O que traz a infração é a questão do desrespeito a uma obrigação. Mas não existe, então, nenhum vestuário. Existe. Na verdade, existe. Ó, aqui. Resolução 943 de 2022 do CONTRAN. Ela trata dos requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado. Ou seja, aqui se exige para o motociclista que faz transporte remunerado, tá certo? Motociclista que faz transporte remunerado. O que é o motociclista que faz transporte remunerado? Aqui nós temos duas figuras, ó. O mototaxista e nós temos a figura do motofretista, tá certo? Ou que algumas pessoas costumam chamar de motoboy. Para esses caras aqui, tá certo? Para esses caras existe um vestuário de proteção, ó, que é o colete retrorefletivo. Então esses caras precisam usar o colete. Quando ele não usa esse colete retrorefletivo, inclusive, nós temos uma infração. E ela está prevista lá no artigo 244, inciso 1. Para você que se ligou no dispositivo legal que eu mencionei agora, você vai dizer, oxente, oxente foi sotaque, né? Na multa do capacete? Pois é. Só que no terceiro desdobramento, o 703.01 é o código de enquadramento da infração por falta de capacete, aqui é o 703.03. Aqui, para você ter ideia, a infração ela é de natureza gravíssima, a multa de R$ 293,47 e não tem pontuação, porque nesse caso a previsão é de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá certo? Então essa é a punição para o motociclista profissional, ou seja, aquele cara que faz transporte remunerado com a moto, que é o caso do mototaxista ou do motofretista, quando ele deixa de usar o colete, ou usa o colete encoberto. Pode acontecer ali numa noite mais fria, ele, vou jogar um casaco aqui, sim, só que deveria estar com o casaco e o colete por cima ainda, justamente para que facilite ali a visibilidade dele. Então, assim, existe um vestuário de proteção, sim, do jeito que está na afirmativa. Os condutores de motocicleta, motoristas com motor só pode circular na via usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Tá certo. O que não pode é você pensar no vestuário para o motociclista em geral, aí realmente não tem.
Mas tem um vestuário de proteção de acordo com as especificações de CONTRAN, sim, para o mototáxi, para o motofrete, que nesse caso é o colete retrorefletivo. Aí que questão boa, tá certo? Acertou? Então, bora para mais um aqui, ó. Questão seguinte, 465 é o seguinte aqui, ó. Compete privativamente aos órgãos e entidades de trânsito dos estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades por qualquer tipo de infração cometida nas vias urbanas, independentemente da existência de convênio. Aí lascou, né, bicho? Olha, aqui é o seguinte, pessoal, vejam só. Nós tínhamos uma divisão muito clara de competência na redação original do CTB. Quando se tratava das vias urbanas, nós tínhamos infrações ali que eram de competência do Estado e infrações que eram de competência do município. A maioria delas, né, relacionadas a circulação, estacionamento, parada, peso, lotação e dimensão. O Estado ficava com as infrações relacionadas ao condutor e ao veículo. Era uma divisão de competências que nós tínhamos aí na redação original do CTB. Só que isso mudou. E mudou com essa lei aqui, ó, a Lei 14.599. Ela é de junho de 2023, tá certo? Essa lei passou a estabelecer o seguinte, ó, aquilo que a gente chama de competência privativa, né? Então, passamos a ter a competência privativa. Essa competência privativa do Estado e a competência privativa do município. E onde é que eu encontro isso? Competência privativa do Estado, artigo 22, parágrafo 2º do CTB. Do município, artigo 24, parágrafo 4º. Com exceção dessas infrações aqui de competência privativa do município ou do Estado, um órgão pode fazer as autuações que era do outro, independentemente da existência de convênio. Mas não pode, ó, qualquer tipo de infração, não, a não ser que exista o convênio. Exemplo de uma infração de competência privativa do Estado: deixar de transferir a propriedade do veículo no prazo de 30 dias. Isso é uma infração de competência privativa do Estado, a infração do artigo 233 do CTB, tá certo? O município pode fazer só se tivesse convênio. Exemplo de outra infração de competência privativa do Estado, artigo 65D, a tal multa de balcão do exame toxicológico. O município pode fazer? Poderia com convênio, mas se não tiver, isso é infração de competência privativa do Estado. E via de regra não vai ter nesses dois exemplos que eu dei, até porque são infrações constatadas no próprio Detran, né? Balcão mesmo, as duas são multas de balcão, ou como algumas pessoas costumam chamar, puramente administrativa. As infrações de trânsito, elas são infrações administrativas, mas essas são aquelas puramente administrativas que são constatadas dentro do próprio órgão. E tem as infrações de competência privativa do município. Vou citar alguns exemplos, do artigo 181, que são as infrações de estacionamento irregular, 182, parada irregular, 183, que é parar na faixa, excesso de velocidade, questão de bloquear, usar a via ali para depósito de mercadorias, enfim, são infrações de competência do município. O Estado pode, por exemplo, o Detran chegar e fazer uma autuação para o estacionamento irregular? Se tiver convênio, sim. Se não tiver, não pode. Por isso que quando diz aqui, qualquer tipo de infração, aí está errado. Aí essa, por exemplo, do artigo 181, estacionamento, o Estado não poderia fazer, só se tivesse convênio. Por isso que a afirmativa aqui, ela está errada. Beleza? Vamos lá para a terceira e última questão, que é a seguinte, ó. Para a integração ao SNT, SNT aqui é o Sistema Nacional de Trânsito, viu? Para quem não está habituado com a sigla. De forma direta ou mediante consórcio, os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários ou a Prefeitura Municipal devem dispor de estrutura organizacional e capacidade para o exercício das atividades e competências legais que lhes são próprias, sendo essas no mínimo de, que é o seguinte, só para vocês entenderem, né? Quando uma cidade ela pretende se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito, ou como a gente costuma chamar popularmente, municipalizar o trânsito, ela precisa seguir algumas regras. Essas regras elas estão previstas aqui, ó. Opa, peraí que eu bati aqui. Pronto. Essas regras estão previstas aqui, ó. Resolução 811 de 2020 do CONTRAN. Aqui nós temos as regras sobre a municipalização de trânsito. Quando o município vai ser integrado. E assim, é uma quantidade bem abaixo
né, de cidades que se integraram ao Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos o quê? 5.570 cidades no Brasil, se não me engano. Dessas aí, acho que não chega a 1.500 atualmente a quantidade de cidades integradas, né, que é muito pouco, muito baixo. Tem cidade, tem estado que às vezes só a capital está integrada. Em contrapartida, nós temos estados que quase 100% estão integrados, né, como é o caso do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Mato Grosso do Sul também chegou a isso. Não lembro de ter lido alguma coisa há alguns dias. Se você for de um desses estados, puder confirmar, deixa aí nos comentários. E aí, pessoal, o que acontece? Quando esse município vai se integrar, existe todo um procedimento ali. Regras precisam ser observadas. E o órgão ou entidade de trânsito que é criado, ele precisa ter uma estrutura mínima para funcionar. Essa estrutura mínima é de engenharia de tráfego, ou seja, tem que ter lá um departamento, ou uma diretoria, ou uma gerência de engenharia de tráfego que é responsável justamente pela sinalização, implantação de sinalização naquela cidade. Fiscalização e operação de trânsito, aqui é o departamento mais famoso, né, porque é o dispositivo, o departamento da caneta, né, então é onde o bicho pega. Temos aqui o departamento de educação de trânsito, né, para promover campanhas e ações educativas. Um dos mais importantes, departamento de estatística. Se a estatística funcionar, todos os outros funcionam como uma engrenagem, porque a estatística vai ser capaz de subsidiar os outros departamentos com informações, né, precisas. E a de julgamento de recursos, né, que é a JARE, contra as penalidades impostas pela autoridade de trânsito. Então essa é a estrutura mínima para um órgão de trânsito, né? Por isso que a afirmativa aqui, ela está correta. E aí, acertou as três? Foram 3 questõezinhas boas nessa, né? Errou alguma? Deixa aí nos comentários o seu resultado, quantas você acertou. E se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, vai deixando nos comentários que a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.